Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula. Hoje a gente vai ver vetores velocidade e vetor aceleração, beleza? Página 67 aí do livro de vocês. Vetor velocidade. A direção do vetor v é tangente à trajetória no ponto que a partícula ocupa nesse instante. E o seu sentido é o do movimento da partícula naquele instante. Desenhado, para você entender. Olha só, aqui é a trajetória pela linhazinha, certo? Observa que a velocidade ela é tangente à trajetória em cada instante do movimento. O que é ser tangente? Ó, se você tiver um círculo, uma reta tangente ao círculo, é a reta que trisca em um único, que toca em um único ponto, beleza? A velocidade faz a mesma coisa aqui na trajetória. Ela está sempre apontando na tangente. E quando o movimento é uma linha reta, quando a trajetória é uma linha reta, a velocidade tem o mesmo sentido, tá? A tangente é a mesma direção e o mesmo sentido da trajetória. Agora, mais uma figura aqui, ó. Nessa situação, uma partícula percorre de A para C em movimento uniforme. Tá? O que é movimento uniforme? Quem lembra? Velocidade constante. O que é a velocidade? Na verdade, o módulo da velocidade, hein? O número da velocidade é constante, porque observa que a velocidade agora está mudando o tempo inteiro, já que ela é um vetor, tá? Então tá aí, na trajetória esquematizada, estão representadas no ponto A, B e C as velocidades vetoriais da partícula, todas tangentes à trajetória e orientadas no sentido do movimento. Ou seja, então o movimento se dá nesse sentido aqui, ó. Tá aqui o sentido do movimento indicado pela flecha. Observa aqui, ó, a velocidade, o módulo dela é o mesmo. Digamos que aqui seja 10 metros por segundo. Então ele está a 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui. Mas essa velocidade não é igual a essa, porque esse vetor aqui, ó, não tem nem a mesma direção, que é dada pela reta, e nem o mesmo sentido, que é dado pela flechinha. Um vetor só é igual ao outro se os dois têm a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, tá? Beleza? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, representada por essa letrinha aqui, ó, com a flechinha em cima, lembra? A flechinha indica que é um vetor, hein? É um vetor perpendicular à velocidade e dirigida para o centro da trajetória. Por isso tem esse nome. Centrípeta significa que ela aponta para o centro. Essa aceleração, em virtude de ser perpendicular à velocidade, costuma ser denominada de aceleração normal, representada por CN, mas ó, muito raro, tá? É só para você saber. Em geral, a gente usa a palavra centrípeta mesmo, aceleração centrípeta. O que significa ser perpendicular? Ó, perpendicular é fazer um ângulo de 90 graus, tá? Então, ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. Aqui, ó, vetor velocidade, tangente à trajetória e aceleração centrípeta, acelerando para o centro, apontando para o centro. Quer dizer, isso aqui, qualquer curva, você pode desenhar um círculo nela, tá? Continuar desenhando aí, e você for melhor do que eu. Isso aqui termina sempre num círculo, beleza? Por isso chama de aceleração centrípeta. O módulo da velocidade, ó, não tem flechinha, está falando do módulo, ou seja, do valor. Se aqui era 15 metros por segundo, aqui continua 15 metros por segundo, tá? O que está mudando? A direção está mudando o tempo inteiro na curva, beleza? Os vetores são diferentes, é o que está escrito aqui. Módulo de V1 é igual ao módulo de V2, o número. Mas a velocidade V1 é diferente da velocidade V2. A aceleração tangencial você já conhece, mas vamos ver ela aqui em outra situação. Ó. Nesse caso aqui, esse carrinho está acelerando, ou seja, a velocidade dele, o módulo da velocidade está aumentando nessa direção. Se ele saiu daqui, sei lá, 2 metros por segundo, por exemplo,
mais na frente aqui ele vai estar a 5 metros por segundo, beleza? Então ele tem uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, tá? E aqui a aceleração centrípeta. Então, ó, nesse caso aqui, o veículo possui duas acelerações. Uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, beleza? Nesse caso, lembra-se que o movimento é acelerado, pois ele tem a velocidade e a aceleração tangencial no mesmo sentido, beleza? Sempre que variar a direção do vetor velocidade de um objeto, esse possuirá aceleração centrípeta. Ó, quando mudar a direção, lembra que é a direção? A reta. Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade aponta para cá, então veja que essa velocidade é diferente dessa. Então, vamos ter aceleração centrípeta. E sempre que variar o módulo, ou seja, o número, se aqui era 2, aqui era 5, vai ter aceleração tangencial, beleza? Que é a variação da velocidade. Aqui, ó, também a aceleração tangencial, ela está apontando no sentido oposto da velocidade, tá? Esse ônibus espacial está pousando, abre um paraquedas para ajudar a frear, beleza? Então aqui nós temos a aceleração tangencial e nesse caso aqui o movimento é retardado, lembra? Tem velocidade no sentido e aceleração no sentido oposto. Exemplos. Em cada uma das figuras abaixo, temos a trajetória que se desloca de A para B. É para desenhar aqui a velocidade, o vetor velocidade, tá? Ó. Letra A, na figura A do movimento uniforme. Então, o vetor velocidade. O movimento é uniforme. O que significa o movimento ser uniforme? O módulo da velocidade não muda. E como ele está numa linha reta, a direção e o sentido também não mudam. Ó. Então está aqui o vetor velocidade. Lá naquele outro ponto, o vetor velocidade é exatamente igual. Tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, tá? A mesma direção, que é dada pela reta, e o mesmo sentido, que é dado pela flechinha aqui. Ó. Entendeu? Módulo, tamanho, direção, a reta, que é representado na vermelhinha aqui, e o sentido, representado pela flecha. Agora aqui, ó, o movimento é uniformemente acelerado. Então, ó, linha reta, velocidade aqui, linha B. Então, veja que esse vetor velocidade aqui não é igual a esse. Eles têm a mesma direção, beleza? Tem o mesmo sentido dado pela reta. No entanto, o módulo desse cara aqui é maior, porque ele disse que é um movimento acelerado. E no movimento acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, beleza? Na figura C, o movimento é uniforme. Então, ó, velocidade, velocidade. O módulo é igual, mesmo tamanho, todos os dois aqui, ó. Mas a direção mudou, ó. Esse camaradinho aqui, se a gente trouxesse ele para cá, ele ia ficar mais ou menos assim. Tá vendo? A direção mudou. Enquanto esse aqui está nessa linha, esse está nessa. O sentido também mudou, né? E agora aqui, ó, é um movimento uniformemente acelerado. Mesma coisa. O que acontece? Além de mudar a direção, mudou também o módulo. Beleza? Quando podemos afirmar que uma partícula em movimento possui aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, galera, vem quando muda a direção da velocidade, tá? Você tem uma velocidade aqui, e aí a direção dela muda para isso aqui, por exemplo. Mudou a direção, mudou a velocidade, então ela tem aceleração centrípeta. Mudou a direção do vetor velocidade, o objeto ganha aceleração centrípeta. Então tá aí, ó. Quando a direção da velocidade muda, o móvel recebe aceleração centrípeta. Sendo a v e sendo o vetor velocidade
e aceleração centrípeta, os vetores velocidade e aceleração centrípeta de uma partícula, em certo instante, qual é o valor do ângulo formado entre eles? Ó, sempre a aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade, ou seja, os dois formam um ângulo de 90 graus, tá? Por que a aceleração que caracteriza a variação da direção do vetor v se denomina aceleração centrípeta? Porque ela sempre aponta para o centro da trajetória. Sempre que faz uma curva, tá? Sempre que um objeto faz uma curva, ele tem uma aceleração centrípeta apontando para o centro. Qualquer curva é um pedaço de uma circunferência. Só basta você ir lá e completar ela, tá? Então, sempre, qualquer curva, a gente pode considerar que ela aponta para o centro de um círculo imaginário. Não entendi, professor. De novo, ó. Vem aqui, um objeto faz essa curvinha aqui numa pista, tá? A pista é só isso, beleza? Tá? A pista é só isso aqui. Você pode desenhar uma linha imaginária, se você for um desenhista melhor do que eu, que vai transformar isso aqui num círculo. E a aceleração sempre aponta para o centro desse círculo, beleza? Quando podemos afirmar que uma partícula em movimento possui aceleração tangencial? Quando o módulo da velocidade muda, tá? Seja aumentando ou diminuindo. O que é o módulo, hein? O número que representa lá a velocidade. Então, você está com um móvel a 10 metros por segundo, a velocidade dele aumenta para 12, então teve aceleração tangencial e o movimento é acelerado. Ele está a 10 metros por segundo e reduz a velocidade para 7 metros por segundo. Teve aceleração? Sim. E o movimento é retardado, beleza? Ou seja, aí, ó, quando o módulo de V varia. Por que a aceleração é denominada aceleração tangencial? Porque ela é tangente, assim como a velocidade, ela é tangente à trajetória. Beleza? Lembra que a trajetória é o desenho por onde o móvel passa. Quando o módulo da velocidade está aumentando, os vetores v e aceleração t têm o mesmo sentido ou sentidos contrários? O mesmo sentido. Quando o movimento é acelerado, a velocidade está aumentando, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, beleza? Quando o módulo da velocidade está diminuindo, os vetores v e aceleração tangencial têm o mesmo sentido ou sentidos contrários? Sentidos contrários. É a fotinha do ônibus espacial que eu mostrei para vocês. Ele está vindo nesse sentido aqui, pousando, tá? E a aceleração está agindo no sentido oposto para poder parar o veículo. Sentidos opostos, movimento retardado. Movimento circular uniforme. Aí, o que é o movimento circular? É o movimento que a trajetória do corpo é um círculo, tá? Aqui, nós pegamos, por exemplo, aqui esse corpo aqui, tá? Amarrado num barbante. Você já deve ter brincado com isso alguma vez na vida. E tá girando aqui, ó, nesse sentido. No sentido horário, sentido do ponteiro do relógio, ó. Beleza? Observe aí, ó. Esse aqui, a velocidade é constante, o módulo da velocidade é constante, né? Mas a velocidade está mudando o tempo inteiro. É um vetor, esse vetor é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, beleza? Então, ó, dizemos que uma partícula está em movimento circular quando a trajetória é uma circunferência. Pronto, isso aqui é um movimento circular. E o valor da velocidade? E se o valor se o valor da velocidade permanece constante, o movimento é denominado circular uniforme. Ou seja, movimento circular é o que gira. Beleza. Movimento circular uniforme. Além de girar, o módulo da velocidade permanece constante. Beleza? O tempo que uma partícula gasta para efetuar uma volta completa é denominado período. Então, ó, o período é o tempo para completar o giro. Então, saiu daqui a bolinha.
Foi lá, girou. Quando passou aqui de novo, a gente marca o tempo. Opa, pronto. Isso aí eu vou chamar de período. É o tempo necessário para completar o movimento, tá? O espaço percorrido pela partícula durante um período é o comprimento da circunferência, que vale 2πr, em que r é o raio da trajetória. Então, ó, o que é isso aqui? Comprimento da circunferência. Se você puder, isso aqui for, digamos que você pega um barbante e faz enrola ele numa lata, dá uma volta numa lata. Aí você pega e estica esse barbante, tá? Esse é o comprimento. Qual vai ser o tamanho desse comprimento? Vai ser 2 vezes π, que a gente arredonda aí para 3,14, vezes o raio. O que é o raio? É a distância, ó, lá do centro da lata até a pontinha do círculo, beleza? E aí, se esse raio for, sei lá, 5, só fazer essa continha, beleza? Ah, outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você tem uma bicicleta. Vai lá, põe uma tinta no pneu da bicicleta e aí anda com ela. Quando ela vai marcar um ponto e vai marcar outro, ó. Esse aqui é o comprimento. Qual vai ser o tamanho dele? Vai ser 2 vezes π vezes o raio. O que é o raio? O raio da sua bicicleta aí, se ela for. Geralmente as rodas são raiadas, né? Beleza? Velocidade. Deixa eu apagar isso aqui. A velocidade, lembra lá, nós já fizemos, calculamos muita velocidade. Opa, marca a questão. A velocidade, lembre-se, é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Qual que é a distância percorrida aqui? 2πr. Qual que é o tempo? Período. Então a velocidade é nada mais nada menos que 2πr dividido pelo período. Tem um exemplo aqui. Vamos aqui, ó. Não tem, peraí. Então vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que o período aqui para completar uma volta tenha sido, sei lá, 2 segundos. Tá? E o raio ali seja 5 centímetros. Vamos arredondar o π para 3, para facilitar a conta, tá? Então ele leva 2 segundos para completar aquela volta. A velocidade dele vai ser 2 vezes 3. O raio, digamos que seja 4 centímetros, tá? Vezes 4. Então, esse aqui, 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Dividido por 2, 12 centímetros por segundo. Ok? Frequência no movimento circular. Suponha que o objeto da figura anterior execute 60 voltas em 20 segundos. A frequência, representada pela letra F, desse movimento é definida pelo quociente, lembra que é um quociente, entre o número de voltas e o tempo gasto para efetuá-las. Então, ó, ele deu 60 voltas em 20 segundos. A frequência é isso, ó, número de voltas dividido pelo tempo gasto para efetuá-las. Então, a frequência é 60 voltas em 20 segundos. 60 dividido por 20 dá 3 voltas por segundo, tá? Então, ó, simplificando isso aqui, divide por 20 em cima e embaixo. Esse aqui dá 3, esse aqui dá 1. Então, ó, fica 3 voltas a cada 1 segundo. A gente não precisa colocar esse 1, né? Beleza? Então, fica, ó, 3 voltas a cada segundo. 3 voltas por segundo. Beleza? A frequência é a quantidade de voltas por unidade de tempo. Por que eu estava escrevendo um aqui, para vocês verem? Ó. A frequência é a quantidade de voltas por unidade. O que é unidade, galera? É o número 1, tá? A unidade de tempo aqui era segundos, mas podia ser minuto, podia ser hora, podia ser até ano. Por exemplo, a frequência da translação da Terra é uma volta por ano. Ela leva um ano para dar uma volta em torno do Sol.
Então, frequência é a quantidade de voltas por unidade de tempo. No SI, a unidade de medida é o Hertz, voltas por segundos, rotações por segundos, tá? Representado pela letra H maiúsculo, Z minúsculo, Hertz, HZ, tá? Vamos ver aqui a relação entre tempo, entre frequência e período. Montei uma regrinha de 3. Tempo. Aqui a unidade. Pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser hora, pode ser ano. Não importa. O que nós queremos aqui é descobrir qual é a relação que tem entre o período e a frequência. Então, montei a regra de 3. Na mesma coluna, tempo. Na mesma coluna, voltas. Lembre-se, período. O que é o período? É o tempo gasto para dar uma volta. Frequência é a quantidade de voltas dada numa unidade de tempo. Regra de 3, diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, certo? T vezes F é TF. 1 vezes 1, 1. Então, nós temos, F vezes T é igual a 1. Se eu quero descobrir o período, basta eu passar a frequência dividindo. Então, se me derem a frequência e eu quiser descobrir o tempo para dar uma volta, que é o período, é só pegar 1 e dividir pela frequência. E vice-versa. Se eu quiser descobrir a frequência e tiver o período, basta pegar 1 e dividir pelo período. Beleza? Exemplos. Uma pessoa está em uma roda gigante que tem raio de 5 metros. Gira em rotação uniforme, ou seja, a velocidade permanece constante, o módulo da velocidade, né? A pessoa passa pelo ponto mais próximo do chão a cada 20 segundos. Então, ou seja, ele completa uma volta a cada 20 segundos. Ou seja, 20 segundos é o período. 20 segundos, tá? Adotando π igual a 3, determine a frequência do movimento da pessoa em RPM. RPM, galera, é rotações por minuto. Quantas rotações ele dá a cada minuto. E em Hertz, quantas rotações ele dá a cada segundo. Beleza. Então, tá ali, lembra da fórmula. Frequência é 1 sobre o período. Eu tenho o período, que é de 20 segundos, tá? Acontece que eu vou fazer primeiro rotações por minuto. Então, eu preciso saber 20 segundos é quanto de um minuto. Beleza? É 1/3 de minuto, tá? Como que você faz? Faz a regrinha de 3 lá. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. 1 minuto está para 60 segundos, assim como 20 segundos está para x, certo? 60 vezes x, 60 vezes x, 60 segundos vezes x, é igual a 1 minuto vezes 20 segundos, que dá 20 segundos, minutos, certo? X conserva, 60 passa para cá dividindo, 20 segundos, dividido por 60 segundos, minuto permanece lá. Segundos corta por segundo, esse zero corta com esse zero, divide por 2 em cima e embaixo, esse aqui fica 1, esse aqui fica 3, beleza? Então, 20 segundos é 1/3 de minuto, é a terça parte de um minuto. Por que eu não fiz a continha ali? Porque não dá um número exato. Deixa para arredondar quando terminar o exercício todo. Beleza? Então vamos aqui, caneta. Então, a frequência, o período é 1/3 de minuto, tá? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá 3 rotações por minuto, hein? Então aqui, essa aqui era a primeira, tá?
O período é 1/3. Então, esse aqui fica sozinho aqui, 1 vezes o de baixo lá, o inverso. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 1, 3. Rotações por minuto. Ok? Agora, nós temos que resolver também em hertz. Em hertz já está dado. É só fazer a continha mesmo, direto. Já que o período para dar uma volta é 20 segundos, basta fazer 1 dividido por 20. Isso é 0,05 Hz. Ou seja, digamos que esse cara ganha R$ 1 para cada volta que ele completa. Tá? Cada volta que passa, ele completa, ele ganha R$ 1. A frequência dele aqui em 20 segundos, ele vai ganhar 5 centavos. Ok? A velocidade, a letra B. Letra B, qual é a velocidade linear da pessoa? A velocidade linear é como se você pegasse a roda gigante, esticasse ela, você encontrar o comprimento, 2πr, e dividir pelo período. Então, ele mandou usar 3, né? Temos aqui o valor de π, o raio era 5, isso aqui é 20 segundos. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, dividido por 20, 1,5 metro por segundo. Cada segundo que passa, ele percorre 1,5 metro lá na roda gigante. Exemplo 2. Um disco gira com frequência de 30 rotações por minuto. 30 rotações por minuto. Cada minuto ele dá 30 voltas. Isso quer dizer que o período do movimento circular desenvolvido é... Lembre-se que o período é o inverso da frequência. Então, como ele nos deu a frequência, é só dividir. 1 dividido por 30. 30 rotações por minuto, hein? Então, ó, eu botei aqui para cada minuto. Então, o período dele, ó, 0,3333 minutos. Aí você olha aqui, tem essa resposta? Não tem essa resposta. O que você faz? Desiste? Não, você continua. O que é 1 minuto? Em segundos? 60 segundos. Então, isso aqui eu vou substituir por 60 segundos. Ó. Tá vendo? Onde tinha minuto lá, coloquei 60 segundos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, beleza? 60 estava embaixo. Lembre-se que ó, isso aqui é o F. Nossa frequência é 30 rotações por minuto. Beleza? Conserva a primeira, que era o 1, multiplica pelo inverso da segunda. 60 foi para cima, 30 foi para baixo. 60 dividido por 30 dá 2. 1 vezes 2, 2. 2 segundos. Letra C. Agora, esses aí são com vocês. Os deverzinhos de casa para mandar a fotinha da resolução para mim. Até quarta-feira da outra semana. Beleza? Hoje é que dia? Hoje é dia 29. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar aqui a data certinha. Calendário. Semana que vem, dia 6, tá? Então, são vários deveres. Várias questões. Uma, 2, 3, 4, 5. 5 questões para me entregar, para mandarem até o dia 6. Até o dia 6 do 5, droga. Dever para entregar até o dia 6 do 5. No dia 7, eu não recebo mais. Quem mandar no dia 7 não vai ter correção, não vai ter nota, beleza? O que é para copiar no caderno? A aula inteira. Já para recuperação, tá? Tudo que está escrito aí no slide. Quem não ficar de recuperação não vai precisar. Valeu, abraço, até mais.